Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de promoção da saúde do curso de técnico em enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre nutrientes e biomoléculas. Primeiramente, as biomoléculas elas possuem características comuns em comparado com as demais moléculas da natureza. A grande diferença é que quando essas biomoléculas ela está dentro de um sistema biológico, nós chamamos elas de biomoléculas. E essas biomoléculas elas são importantes para a síntese, porque através dessas biomoléculas nós vamos ter características de cada ser vivo. E qual o local ideal para ocorrer essas reações bioquímicas é dentro da célula. Para nós falarmos um pouquinho sobre os carboidratos, o carboidrato ele é uma biomolécula e ele é popularmente conhecido como açúcar. Temos, por exemplo, a sacarose, é formada por moléculas de glicose e outra de frutose. Mas os carboidratos eles podem ser conhecidos como os glicídios, glucídios ou sacarídeos. E eles estão distribuídos nos vegetais, nos animais, e eles possuem papéis tanto de estrutura quanto no metabolismo. Aqui nós temos os carboidratos, eles fazem parte do nosso DNA, eles compõem também o nosso DNA. Eles estão relacionados ao fornecimento de energia imediata para a célula, estão presentes em diversos tipos de alimentos e possuem diversas funções, como gerar energia, estrutura na composição do nosso DNA e do nosso RNA e também na sinalização entre as células. Eles participam na síntese do nosso RNA e do nosso DNA. Através da ribose, que é um carboidrato, e da desoxirribose, que são monossacarídeos, com 5 átomos de carbono na sua estrutura. Aqui nós temos o DNA e o RNA. Função energética. Eles são os principais produtores de energia. Quando vocês ouvirem falar esse termo ATP, é que a nossa célula ela gera energia a partir da glicose que é oxidada no interior da sua célula. Ele é a principal função dos carboidratos, que ele possui um metabolismo adaptado para o consumo da glicose. Algumas bactérias, por exemplo, elas consomem disacarídeos, que é uma forma de carboidrato também, exemplo, a lactose. E na ausência da glicose, alguns seres vivos eles utilizam, por exemplo, esse sacarídeo como fonte de energia. Os animais eles podem sintetizar carboidratos a partir dos aminoácidos, porém a maior parte vai sintetizar a partir dos vegetais. Os carboidratos, eles são extremamente importantes também na estrutura. Vocês conseguem enxergar essa casca, essa pele do gafanhoto? Ele é formado por carboidrato. Aqui nesse cogumelo, nesse fungo, nós temos carboidrato também. Ele possui função estrutural lá nas nossas células. Nós temos carboidrato lá na nossa membrana plasmática, onde vai ser extremamente importante para nós reconhecermos moléculas que entram no interior da nossa célula. Nós precisamos diariamente ingerir em torno de 50 a 100 gramas de carboidrato por dia. E a glicose sanguínea ela é chamada de glicemia. A nossa glicemia normal ela tem que estar em torno de 70 até 110 miligramas por decilitro. A hipoglicemia ela caracteriza por vários sinais como sintomas de tontura, fraqueza muscular, suor frio. Às vezes nós temos um pouco de irritabilidade, fome, palpitação, dor de cabeça, sonolência,
convulsão. Então, esse é o sinal da hipoglicemia, quando ela está baixa. No caso da hiperglicemia, é quando ela está alta. E quando ela está alta, nós podemos dizer que o paciente ele tem diabetes. Então, a diabetes mellitus ela é caracterizada pela ausência ou não produção da insulina suficiente, que é a insulina que ela é responsável por pegar a glicose na nossa corrente sanguínea e levar para as nossas células. Então, sinais da hiperglicemia, boca seca, aumento da sede, fraqueza, dor de cabeça, visão embaçada e frequência ao urinar. Sobre os lipídios eles vêm do grego da palavra lipos e significa gordura. Elas são classificadas em virtude porque elas possuem característica como solubilidade em solventes orgânicos, álcool, éter e cloroformo, e eles são insolúveis. Os lipídios eles são extremamente importantes para a nossa dieta, porque eles possuem um valor energético muito grande e também porque nós temos vitaminas que só conseguem se dissolver na presença de lipídios, que são as vitaminas lipossolúveis. Nós temos também os ácidos graxos, que é um tipo de lipídio, que aqui nós temos como, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, que são contidos na gordura de alimentos naturais. Diferente, por exemplo, das proteínas e carboidratos, o lipídio ele não é de acordo com a estrutura, mas sim com a solubilidade. Então, o lipídio ele não é solúvel em água. O lipídio ele fornece uma quantidade significativa de energia, né, quase que o dobro da energia dos carboidratos, porém essa não é a função primária na nossa alimentação. Uma vez que a absorção intestinal dos lipídios ela vai dar pela linfa e não pela corrente sanguínea como os demais nutrientes, assim como os carboidratos e as proteínas. O lipídio ele é extremamente importante como reserva de energia para a composição da nossa membrana celular através dos fosfolipídios, função hormonal, os esteroides, os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, ele é sintetizado, ele é formado a partir de gordura de lipídio, ação antioxidante através das vitaminas A e E, a marmorização da carne para poder dar o sabor e a maciez da carne. Eles desempenham um papel lá no nosso processo digestivo através dos sais biliares. Ele possui função estrutural através da composição da nossa membrana celular através dos fosfolipídios. Ele é extremamente importante porque ele é um isolante térmico, ele auxilia na manutenção de temperatura através da formação do tecido adiposo para deixar a gente mais quentinho. E agora sobre as proteínas, elas possuem diversas funções no nosso organismo e todos os nossos processos vitais eles dependem dessa molécula. Existem em torno de 300 aminoácidos na natureza, mas apenas 20 são usualmente encontrados nas proteínas em nós mamíferos. Os aminoácidos que constituem e que formam a proteína. Então, a proteína ela é extremamente importante porque ela constitui o nosso DNA e o nosso RNA. Por exemplo, igual eu falei para vocês, na corrente sanguínea nós temos a hemoglobina, nós temos a albumina plasmática, que elas transportam moléculas essenciais, a albumina ela transporta algumas moléculas e a hemoglobina ela transporta o nosso oxigênio. Vocês estão conseguindo ver no interior dessa hemoglobina a molécula de ferro, o Fe. Então, essa molécula aqui de ferro, aqui, ela é essencial para a síntese da hemoglobina, que ela vai transportar o nosso oxigênio. As proteínas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, mas elas também podem ter na sua estrutura enxofre, fósforo, ferro ou até mesmo cobre. As proteínas elas possuem estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. A estrutura primária é formada por aminoácidos. Os aminoácidos eles vão se ligando
formando essa estrutura primária, e a partir de um certo momento, ela vai se enovelando, ela vai tendo mais estruturas, então, parecendo uma hélice aqui, ela vai se empacotando, ficando mais aqui nessa estrutura terciária, até que ela fique toda enovelada na estrutura quaternária, mas ela é toda formada por aminoácidos. Então, nós conhecermos a estrutura desse aminoácido, dessas proteínas, elas são extremamente importantes, porque através da sequência desses aminoácidos, nós conseguimos determinar, por exemplo, se fazer testes de DNA, nós conseguimos aplicar isso na biologia molecular. Por exemplo, igual nós conseguimos fazer o sequenciamento do coronavírus. Através também da sequência desses aminoácidos, nós conseguimos identificar a anemia falciforme, que ela é uma doença genética que ela é provocada pela substituição errada de um aminoácido lá naquela estrutura primária da hemoglobina. Isso vai causar uma deformação nas hemácias, fazendo com que essa hemácia ela fique com problema e causa deficiência no transporte de oxigênio nesses indivíduos. Então, a estrutura da proteína ela é destruída por hidrólise, né, por quebra por água, por ação de enzimas que quebram essas ligações, né? E a insulina ela foi a primeira proteína que foi sequenciada. E isso foi em 1953 e mostrou a primeira vez que essas proteínas ela tem uma sequência sempre igual e precisa de aminoácidos. Sobre as vitaminas, como aconteceu a descoberta das vitaminas? Quando havia as grandes navegações, a dieta dos marinheiros ela era pobre. Eles só comiam biscoito seco e água, a carne salgada. E após algumas semanas, notavam-se que esses marinheiros eles tinham fraqueza, hemorragia, desatenção e até mesmo a morte. Poucos dias em terra firme, quando eles chegavam e começavam a se alimentar em frutas e verduras frescas, esses sintomas eles desapareciam. E aí descobriram que tinha uma doença comum entre esses marinheiros, que era o escorbuto, que tinha sangramento, eles possuíam sangramento nasal e na gengiva, e aí eles faziam o quê? Eles ingeriam limão e laranja para poder evitar. E aí a marinha inglesa, ela obrigou que esses marinheiros eles ingerissem frutas. E hoje se sabe que esse escorbuto é causado pela deficiência da vitamina C ou o ácido ascórbico. Então as pessoas, por exemplo, acontecia essa doença muito comum também nos navios chineses e japoneses, que é beriberi, que causava fraqueza no leito, né? Fraquecimento da musculatura e levava também à paralisia. E a prevenção era ingestão de vegetais, carne, leite, arroz integral, alimentos com fonte de vitamina B1. Sobre a vitamina A, nós precisamos consumir ela com alguma gordura. Ela mantém, por exemplo, saudável a nossa pele, a nossa mucosa, que isso vai proteger contra infecções. Ele vai desenvolver bem a nossa retina, na qual vai funcionar muito bem a nossa visão. Isso, quando nós temos uma deficiência, né, dessa vitamina, nós podemos ter o olho um pouco seco, que pode levar até a cegueira definitiva. E nós encontramos em fígado, leite, gema de ovo, em vegetais amarelo. Nós temos também a vitamina B1, que ela é hidrossolúvel, então ela consegue se dissolver na água. Ela é extremamente importante na respiração celular. Quando nós temos perda dela, nós temos a perda de apetite, a fadiga muscular, que é o músculo cansado. Nós encontramos nos cereais, no feijão, leite, fígado, peixe e carnes magras e no pão também. Vitamina B2, ela é hidrossolúvel, ela se dissolve em água, ela é extremamente importante na respiração celular, para poder manter a nossa pele saudável, na coordenação nervosa e também na produção de células sanguíneas.
Quando nós temos carência dessa vitamina B2, nós temos a ruptura da mucosa da nossa boca, dos lábios, língua, da bochecha e também inflamação nos nossos olhos. E nós encontramos a vitamina B2 em carne magra, ovos, leite, fígado e vegetais em folha. A vitamina B3 ela é hidrossolúvel, solúvel em água. Ela é extremamente importante para nós mantermos o nosso tônus muscular. Ela atua na coordenação nervosa e quando nós não temos ela, nós temos fraqueza, nervosismo, distúrbio digestivo e feridas na pele. Qual que é o local que nós encontramos? Carne, ovo, peixe e também no fígado. A vitamina B6 é hidrossolúvel, ela atua na nossa respiração celular, mantém funções nervosas e auxilia na formação das hemácias. A carência dela leva a doença de pele, extrema apatia e distúrbio nervoso. Encontramos ela em cereais, fígado, leite, ovo e carnes bem magras. A vitamina B9 ou ácido fólico ela é extremamente importante na função do nosso organismo, né? É através da síntese do nosso DNA, ela ajuda a sintetizar o nosso DNA, na multiplicação celular, por isso que as mulheres, quando elas estão gestantes, elas tomam ácido fólico. Quando tem carência, pode ter esterilidade nos homens, má formação fetal, que é a espinha bífida, e é obrigatório a adição da vitamina B9 na farinha de trigo. Nós encontramos nos vegetais, em folhas, frutas, cereais integrais, em frutos do mar e produção por bactérias na nossa flora intestinal. A nossa vitamina B12 ela é extremamente importante porque ela tem a renovação celular, a maturação das nossas hemácias e também no nosso DNA, através da formação dos nossos nucleotídeos. Ela é conhecida por anemia perniciosa, em poucas hemácias, nós temos distúrbios nervosos quando ela está em deficiência. As principais fontes, carne, frutos do mar, ovo, peixes e derivados. Vitamina C, ela é hidrossolúvel, função no organismo. Ela mantém a integridade dos nossos vasos sanguíneos, auxilia na formação do colágeno, manutenção da pele, da gengiva e previne também contra infecções. Ela pode causar insônia, nervosismo em crianças e também cansaço e apatia em adultos. As alterações gengivais e dentárias e dores nas nossas articulações. As principais fontes, laranja, limão, goiaba, acerola, kiwi, tomate, caju, morango, couve e repolho. A vitamina D ela é lipossolúvel, então ela é solúvel nos lipídios, né, em gordura, por isso que quando nós vamos fazer suplementação da vitamina D, os médicos eles orientam, os nutricionistas eles orientam que nós possamos consumir essa vitamina D após ingerir leite, após ingerir ovo ou depois do almoço. Então ela é lipossolúvel, né, ela é solúvel nos lipídios, na gordura, ela não é encontrada pronta nos alimentos, então nós adquirimos ou através da exposição ao sol ou através da nossa suplementação. Ela facilita a absorção de cálcio e fósforo no nosso intestino e a deficiência dela pode ter raquitismo, que é os ossos fracos e mal formados. Encontramos ela no óleo de fígado de bacalhau, fígado, peixe, gema de ovo, cereais e alimentos ricos em gordura. O raquitismo ele é a deficiência dessa vitamina D. Então a deficiência do calciferol ou a falta de exposição ao sol leva a pouca absorção do cálcio, causando essa má formação nos ossos. A vitamina E ela é lipossolúvel, ela promove a fertilidade e previne contra o aborto, é extremamente importante na gravidez, possui função antioxidante, atua na remoção dos radicais livres do oxigênio e causam o envelhecimento precoce e também previne contra doenças do coração, entre outros problemas. Quando tem carência, pode causar esterilidade masculina e aborto. Fontes, nós temos milho, nozes, abacate, o leite, alface e outras folhas, azeitona, óleo de amendoim e de germe de trigo, além da margarina. Temos também a vitamina K, que ela é lipossolúvel, ela tem função no nosso organismo na nossa atividade de coagulação sanguínea e se nós tivermos deficiência dela, nós vamos ter
hemorragias recorrentes. Encontramos vegetais de folha, tomate, amêndoas, castanha e ela também pode ser produzida por bactérias da nossa flora intestinal. Nós então temos os minerais, que são conhecidos como macronutrientes, que nós encontramos também nesses alimentos, que são extremamente importantes na nossa alimentação, como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, o sódio e também o cloro e magnésio. O cálcio e o fósforo são dois minerais extremamente importantes que ajudam, um dependente do outro, do nosso organismo, e nós precisamos de uma proporção de 1,5 miligramas de cálcio de fósforo para 1 miligrama de cálcio. O cálcio ele é composto de maior abundância no nosso organismo. Existe ainda uma pequena circulação pelo sangue que são essenciais para o metabolismo, no controle cardíaco e também para nós conseguirmos movimentar os nossos músculos e nervos, além dele participar da coagulação sanguínea e manter o equilíbrio do nosso pH. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de nutrição e biomoléculas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.